Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de ADVPL. Hoje eu quero mostrar para você como que você vai fazer para configurar o Visual Studio Code para acessar o app server do Proteus. E vou te dar outras dicas também importantes na hora de fazer essas configurações, ok? Então vem comigo, deixa eu trazer aqui a minha tela para você. Então vamos lá. Vamos entrar no Visual Studio Code. Quando você entrar no Visual Studio Code, você vai encontrar essa tela que você está vendo aí no seu vídeo, tá certo? Qual é a primeira coisa que você precisa fazer para configurar, para preparar o seu Visual Studio Code? Você precisa abrir uma pasta, tá? Então, o Visual Studio Code, quando você instala ele, uma das coisas primárias que você faz é abrir uma pasta, ou seja, você vai definir qual é a pasta aonde você vai gravar, né, guardar os seus programas fontes, tá certo? Essa tela inicial é uma tela de boas-vindas, tá? Você pode vir aqui embaixo, desmarcar essa opção e aí quando você abrir o VS Code de novo, ela não vai aparecer, tá bom? Então eu vou fechar e vou vir aqui então abrir uma determinada pasta. Então vou vir aqui arquivo e vou vir aqui na opção abrir pasta, Open Folder, tá? Então deixa eu escolher uma pastinha aqui. Vou vir aqui em documentos. Vou pegar uma dessa aqui, por exemplo, ó, ADVPL treinamento. Pronto, aqui você já vai ver que a cara, né, do Visual Studio Code, ela já muda, né? E aí você então vê aqui a pasta que foi aberta. Aqui nesse lado esquerdo, tá, do nosso Visual Studio Code, é onde eu tenho então a estrutura da pasta que foi aberta. É a pasta que está lá no o Windows Explorer que foi aberta aqui. Então todas as modificações que eu fizer aqui, na verdade eu estou fazendo as modificações lá no seu arquivo mesmo, na pasta de origem dele, tá? Então aqui eu tenho alguns arquivos, né, alguns programas fontes, tá? E essa pasta então ela foi aberta. A outra coisa que você precisa fazer é instalar extensões no seu Visual Studio Code, beleza? E aonde você instala as extensões e para que servem as extensões? Então, primeiro, o lugar onde você instala. Você vai vir aqui, ó, extensões, tá? Você clica aqui e aí o que ele faz? Ele vai procurar na internet, beleza? As extensões para que você possa escolher aquelas que você quer instalar. Aqui ele já traz para mim as extensões que eu já tenho instaladas, tá, no meu Visual Studio Code. Quais são as extensões que eu já tenho instaladas aqui e que você deve instalar aí no seu Visual Studio Code? I love ADVPL. Então você vai procurar aqui em cima, você vai digitar a palavra ADVPL e digitando ADVPL você já vai encontrar a maioria das extensões que você precisa instalar no seu Visual Studio Code. Então vem aqui em cima e digite ADVPL. E aí o que ele faz? Ele filtra para você todas as extensões que têm a ver com a palavra ADVPL. Então quais são as extensões que você vai instalar, né? I love ADVPL, tá? Que é essa daqui. Tem esse íconezinho aqui, então ela é fácil de identificar. E como que você instala uma extensão? É muito fácil, olha, veja essa aqui, por exemplo, a DVPL tem. Eu não tenho ela instalada aqui no meu Visual Studio Code. Se eu quiser instalar ela, basta eu vir aqui, clicar nesse botãozinho em instalar e aguardar a instalação acabar de ser feita. Enquanto ele está aqui com a palavrinha install, beleza. Terminou, aquele botãozinho install some daqui e isso indica que aquela extensão foi instalada no meu Visual Studio Code, tá bom? Muito bem. Aqui é a página, tá, daquela extensão que vai trazer algumas características. Eu posso vir aqui para ver algumas informações dela. Então é desse jeito que você vai fazer para todas as outras que eu estou te mostrando aqui que você deve instalar no seu Visual Studio Code, tá?
Essa que eu instalei foi só de exemplo, se você quiser, não precisa instalar essa daqui, a DVPL Tenda, ok? Muito bem, então você vai instalar a extensão ADVPL, lembra de filtrar aqui em cima, beleza? Depois do filtro, então, você vai clicar no botãozinho que você vai encontrar aí, ó, Install, vai estar bem aqui, clica nele, vai instalar esse aqui. Vai instalar esse outro aqui, ó, Proteus Doc for VS Code, tá? Vai instalar também essa daqui de baixo, Buildify ADVPL /TLPP, beleza? Vamos ver qual outra. Essa daqui, ó, TOTUS Developer Studio for VS Code, para lá, ADVPL, TLPP, 4GL, tá? E vamos ver se tem mais uma. É só. Então, repassando, ADVPL 1, Proteus Doc for VS Code 2, e o terceiro, Buildify ADVPL 3. Então, essas três são básicas para você já começar a trabalhar aí com o Visual Studio Code, tá? Então, essas três extensões, instala elas aí. Muito bem. Depois que você fez a instalação das extensões e terminou de instalar todas elas, vai aparecer aqui para você esse ícone da TOTUS aqui do lado esquerdo. É por meio desse ícone aqui é que você faz o quê? A configuração do VS Code, tá? Para que ele conecte no seu app server. Ora, se ele vai conectar no app server, você tem que estar com os seus serviços do Proteus no ar. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, vou minimizar aqui, vou subir os meus serviços do Proteus. Vou subir essa aqui, desculpa, vou subir a 27. Vamos lá. Vou subir o License Server. Pronto. Vou subir o meu TOTUS DB Access. Vou subir o app server. E deixa eu verificar aqui se o meu serviço do SQL está no ar também. Tá? SQL. Deixa eu subir aqui também. Porque senão o Proteus não funciona. Beleza? Fechado. Beleza. Todos os serviços no ar, tudo funcionando. Minimizo eles aqui, ok. Agora vamos lá. Então, desse lado aqui, ó, eu vou clicar no íconezinho da TOTUS. E aqui ele já traz algumas que já estão configuradas aqui no meu Visual Studio Code, tá? Então, eu subi aqui os serviços do Proteus. Como que eu faço para que o VS Code se conecte ao app server do meu Proteus, que no caso é esse daqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Cliquei no ícone, desse lado de cá eu vou clicar nesse maisinho aqui. Então, clico nele, vai abrir essa janela aqui para você, tá? Abrindo essa janela, você vai colocar o nome que você quiser para aquela conexão. Qual é o nome, qual é o tipo de nomenclatura que eu normalmente adoro? Eu coloco o endereço do servidor, tá? Aonde que está o app server. No meu caso aqui, ó, o app server está onde, gente? O app server está aqui no meu ambiente local. Olha onde eu subi o app server. Subi ele aqui no meu ambiente local. Se esse app server estivesse no ar, né, fosse levantado em outro servidor, né, em outro endereço IP, então era esse endereço IP que você precisaria, tá, ter para colocar ele aqui nessa tela de trás. Então eu coloco aqui localhost, que é a minha máquina local, poderia ser o nome da minha máquina, 127.0.0.1, tá? Então coloque, no caso de vocês aí, quando conectar ou no ambiente local, ou na máquina, ou no servidor de algum cliente, coloque o IP aonde o server do Proteus está levantado. E aqui eu coloco a porta
daquele app server para poder identificar. Como que eu sei qual é a porta, tá? Eu venho aqui no serviço onde eu acionei, né, aquele app server, e eu pego o atalho dele aqui para descobrir em qual pasta que ele está. Ah, ele está nessa pasta? Beleza, vou clicar aqui em abrir local do arquivo e vou procurar esse arquivo aqui, ó, appserver.ini, que é o arquivo de configuração do app server. É nesse arquivo que eu defino todas as parametrizações para que na hora que o app server subir, ele suba com as definições que eu fizer nesse arquivo de configuração. E é nesse arquivo de configuração que tem o endereço, ou seja, a porta, né, para que se conecte nesse serviço. Então, olha só, na seção TCP, eu tenho então a porta, beleza? A porta aqui é 1, 2, 3, 4. Então tá, então o que eu vou colocar lá naquele local? Colocar o localhost, igual eu estava colocando, e vou colocar a porta, 1, 2, 3, 4. Beleza? Muito bem. Lembrando que ali eu posso colocar o nome que eu quiser. Aqui eu vou colocar o endereço, né? Localhost, que é o IP, né? O endereço do local onde o app server está sendo executado. E aqui a porta, como a gente viu lá. Muito bem. Aqui embaixo eu vou informar qual é a pasta, onde está a pasta include, tá? Lembrando que a pasta include é aquela pasta onde tem as bibliotecas que eu utilizo na hora de criar um fonte dentro do Proteus, tá? No VS Code. Então, eu abri aqui e tenho que informar aonde está a minha pastinha include. Então, selecionei a minha pasta include e vou clicar aqui em fazer upload. No caso de vocês aí, deve, né, puxar esses arquivos bem rapidamente. O meu aqui tinha 15 mil arquivos dentro da pasta include, por isso que demorou um pouquinho. Muito bem. Feito isso, eu vou clicar aqui em Save and Close. Ele já mostra aqui embaixo para mim, ó, Serve Saved, e aqui o nome que eu dei para ele. Automaticamente também ele aparece aqui na minha lista, localhost 1, 2, 3, 4, que é esse camarada aqui. E aí tem uma dica interessante, olha só. Quando eu selecionei ele aqui, eu posso simplesmente vir aqui, clicar em Connect, tá? E aí ele vai me pedir qual é o ambiente aonde eu vou conectar. Como que eu sei quais são os ambientes configurados para o meu app server? Eu vejo esses ambientes no arquivo que eu falei logo há pouco, que é o appserver.ini. Então eu vou abrir o appserver.ini de novo e vou ver os ambientes onde eu tenho a possibilidade de conectar. Esse aqui é um ambiente, esse aqui é outro ambiente, tá certo? Então eu tenho no meu arquivo appserver.ini, que é o arquivo de configuração desse app server, eu tenho lá configurado, definidos dois ambientes. Lembrando que o ambiente é aonde eu defino qual é o repositório que eu vou estar utilizando na hora que eu conectar naquele ambiente. E também eu posso definir para cada ambiente qual é o banco de dados que eu vou utilizar. Então eu posso ter um app server, ok? Com dois ambientes ou mais, um ambiente, dois ou mais configurados, cada um com características específicas. Então eu poderia ter o ambiente Lobo 1227, que poderia estar apontando para a base produção, por exemplo, e eu poderia ter esse segundo ambiente aqui, tá, apontando para um outro repositório, tá, uma outra pasta que tem um outro repositório, acessando uma base de teste, por exemplo. Tá? Então, uma apontando para a produção e a outra de teste. Tá? Então, é aqui que eu defino todas essas configurações para o app server, ok? Então, eu vou conectar, né, nesse ambiente aqui, ó, Lobo 1227, tá? Então, eu vim aqui, copiei ele, e é o que ele vai me pedir e é o que eu vou informar aqui agora. Entre com o nome do ambiente. Eu Ctrl V, Enter. Em seguida, ele vai me pedir o usuário, tá?
Aqui embaixo é importante observar que ele está aqui fazendo a tentativa de conexão, viu? Agora eu vou colocar o usuário. Ambiente local, usuário admin, a senha em branco. Então eu coloquei o usuário admin. E agora aqui embaixo ele pede Access Password. Então eu vou colocar branco. Feito isso, o que vai acontecer aqui? Ó? Aqui embaixo ele está mostrando que ele está tentando conectar. Uma vez que ele tentou conectar e autenticar, aqui o íconezinho fica verde, olha lá. Fica verde. Beleza? Então aqui eu já estou, o meu VS Code já está conectado no meu app server, tá? O que mais que eu preciso, beleza? Para poder então fazer os testes, trabalhar com os meus fontes, né, e começar os meus estudos. Eu preciso falar para o VS Code qual é o caminho do arquivo executável do Smart Client em que eu vou trabalhar aqui no VS Code. Como que eu faço isso? Primeiro, eu preciso pegar o caminho do Smart Client. Então vamos lá pegar o caminho do Smart Client. A gente vem aqui. Cadê meu Smart Client? Está bem aqui. Eu dou um Alt Enter nesse ícone e aqui está o caminho. Então eu preciso pegar esse caminho sem as aspas, ok? Só o caminho mesmo e dou um Ctrl C. Muito bem. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar no meu Visual Studio Code. Vou vir aqui, ó, Run and Debug. Clico aqui. E aqui em cima eu tenho a lista dos Smart Clients que eu já configurei aqui no meu Visual Studio Code. E agora eu vou acrescentar mais um, tá? Vou colocar mais um ali para demonstrar para vocês como é que faz essa configuração. Então eu vou vir aqui nessa engrenagem, clico nela. E aí eu vou vir nesse botão aqui, ó, no canto inferior direito, chamado Add Configuration. Quando eu clico aqui, ele já abre ali para mim. E nesse combozinho, o que eu faço? Eu digito aqui a palavra TOTUS, beleza? Ao digitar a palavra TOTUS, o que ele faz? Ele vai filtrando ali as opções daquele combo. E a opção que eu vou utilizar para poder fazer essa configuração é essa última aqui, ó, chamada TOTUS Language Debug, beleza? Então seleciono ela e aí o que ele fez? Ele abriu aqui dentro desse arquivo de configuração, que é o launch.json, tá? Ele abriu aqui uma seção, tá vendo? Com algumas propriedades aqui para eu já definir. Aquela que está marcada aqui, ó, selecionada, é onde eu posso dar um nome para esse Smart Client, para que ele possa se diferenciar dentre os demais, tá? O que eu costumo e gosto de fazer é o quê? Colocar a palavra em Smart Client, beleza? E eu coloco qual é a versão, tá? Daquele Smart Client. Se a versão 12.1.33, eu posso colocar 12.1.33, eu posso colocar 33, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 12.1.33. Beleza? Prontinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Tab e é exatamente aqui, ó, nessa propriedade aqui, Smart Client Bin, que eu vou colar aquele caminho que eu copiei do atalho. Então eu dou um Ctrl V. Mas repare que ao fazer isso, essa linha 9, tá vendo? Linha 9, ela está com um traço vermelho, está indicando que existe alguma coisa errada. Então ele aponta os erros, assim como acontece quando eu estou escrevendo um fonte aqui no VS Code, tá? Então ele já aponta que tem alguma coisa errada. Qual é o erro nesse caso aqui? É a questão da barra. A barra, ou eu coloco duas barras, beleza? Então eu faço assim, ó, para cada situação, olha lá. Aí aquele vermelhinho ele já vai sumindo. Então se eu fizer isso aqui eu resolvo. Ou então, ao invés da barra inclinada para a esquerda, eu troco para a barra inclinada para a direita, beleza? Então eu venho aqui, né, vou usar o recurso aqui de localização, dei um F3 aqui e vou pôr a barra inclinada para a direita. Quando eu substituir todas as barras, a linha vermelha sumiu e aí indica para mim que está tudo certinho no meu arquivo de configuração.
Essa bolinha aqui em cima está indicando que esse arquivo ainda não foi salvo, então eu vou clicar, eu vou dar um Ctrl S para salvar, pronto, salvei o arquivo. E agora quando eu clico aqui, aquele cara que eu configurei lá naquele arquivo, ele aparece aqui para mim, tá? Muito bem, já estou conectado no ambiente, já tenho um Smart Client para poder fazer a execução dos meus programas, né? Então, por meio desse Smart Client é que o VS Code vai conseguir rodar os programas que eu vou gerar aqui dentro. Então, o que eu faço? Aqui no Run and Debug, eu venho aqui, clico em 12.1.33, que é o que eu acabei de criar agora, e aí eu posso agora, inclusive, pegar esse fonte que está aberto aqui, clico nele e dou um Ctrl F9. Quando eu dou um Ctrl F9, ele mostra ali embaixo que ele está sendo compilado. Aqui ele mostrou aqui alguns avisos, né? Isso aqui não é impeditivo. Eu posso inclusive falar para o VS Code para não mostrar aquilo que for aviso, né? Como eu venho aqui, ó, deixa eu ver se aqui. Eu venho aqui nesse filtrozinho aqui, vira aqui, ó, nesse filtro e falo assim, olha, não me mostra aquilo que for aviso. Então vou desmarcar aqui, então quando vier aviso não vai mostrar mais aqui embaixo. No output eu tenho aqui o recompilado com sucesso, finalizado. E agora eu pego esse programa aqui, ó, Ctrl C, vamos ver se ele vai rodar. Coloco ali, ó lá, o underline e o nome do programa e dou um Enter. Vamos ver o que vai acontecer. Aí o meu programa já começou a ser executado, tá vendo? Então é dessa forma que a gente faz a configuração do Visual Studio Code, né? Então a gente precisa das extensões, só recapitulando. A gente precisa, antes inclusive das extensões, igual eu falei, a gente precisa abrir uma pasta, beleza? A gente depois instalou as extensões. Depois que a gente instalou todas as extensões, a gente foi lá, configurou, né, o Visual Studio Code para conectar no App Server. E depois a gente configurou o que? O Smart Client, ou seja, passamos para o Visual Studio Code qual é o caminho do Smart Client, né, que ele vai então utilizar para poder executar os programas que eu criei aqui, tá? Agora, dentro desse contexto todo, a gente tem também o conceito de workspace. Então, veja que todas essas configurações que a gente fez aqui, a gente definiu elas, né? Definiu aqui a pasta que vai ser aberta e tudo. Eu posso pegar isso tudo e salvar dentro de um workspace, de modo que eu consiga alternar entre uma workspace e outra dentro do Visual Studio Code, tá? Então, vamos supor, a workspace 1, ela tem lá a pasta A, B e C aberta e tem outras definições lá dentro daquela área. A workspace 2, ela pode ter a pasta C, D e E configurada nela e outras definições para ela. Então, o workspace é como se fossem áreas mesmo de trabalho, tá? Onde que eu posso definir características distintas para uma e para outra. E aí, quando eu quiser, eu posso alternar, tá? Entre uma workspace e outra, tá beleza? E como que eu salvo isso aqui que eu acabei de fazer, né? Numa workspace, tá? Eu vou vir aqui, arquivo, e vou vir aqui na opção salvar o workspace como. Então eu vou clicar aqui e aqui o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo. Aqui ele está sugerindo, né, o arquivo que vai ser criado. Eu posso até deixar esse nome aqui mesmo. Vou salvar ele aqui mesmo. E aí beleza. Quando eu clico em salvar, aqui em cima, vamos ver aqui, ó. Aqui em cima está aqui salvando a FProg no programa, a DVPL treinamento, o Workspace, que é o que está aqui. Isso está indicando para mim o quê? Que eu estou dentro de uma área de trabalho chamada ADVPL treinamento, beleza?
Se eu quiser alternar entre um e outro, então eu vou vir aqui em arquivo, eu vou vir aqui em recente, e aqui eu tenho uma série de workspaces que foram abertas anteriormente. Ó, tem uma workspace aqui que chama tudo. Tá vendo que entre parênteses, né, ele fala o que é workspace? Esse cara aqui é workspace, esse também é, os outros não são o quê? Pastas. Tá vendo? Só pastas, pastas, pastas. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, manda aqui para mim, pode mandar mensagem, tá? Eu vou ter um imenso prazer em tirar a sua dúvida, tá certo? Então é isso. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!